Em um mundo barulhento, é necessário pararmos, silenciarmos e descansar em Deus, pois a nossa alma necessita de descanso. A gente não consegue descansar em um local totalmente barulhento, porque a gente fica inquieto, a gente fica, sabe, agitado e não consegue dormir, não consegue descansar. Pois é, na mesma coisa é quando estamos inquietos, quando estamos em um mundo total de barulho e não conseguimos ter esse devido silêncio em meio a esse barulho, em um local, um momento para descansar em Deus nesse silêncio. Por isso, é necessário a gente silenciar e descansar no Senhor. É isso que a gente irá meditar hoje, minha gente, lá neste evangelho de hoje, lá em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 36. Mas vamos pegar do versículo 22 a 32, um pouquinho grandinho, mas vamos acompanhar, tá bom? Que o Espírito Santo nos ilumine nessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para outra margem, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu a montanha para orar a sós. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, ficou com medo e quando começou a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Vamos continuar. Após a travessia, para finalizar, Após a travessia, aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a redondeza. Então levaram a ele todos os que estavam doentes. Suplicavam que pudessem ao menos tocar a borla do seu manto. E todos que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha gente, vemos aqui, quando Pedro, ele afunda, também acontece conosco muitas das vezes relacionando para a nossa vida. Porque o barco ele estava ali, em alto mar, estava agitado o mar, como também a nossa vida, muitas vezes estamos agitados, muitas vezes estamos em situações complicadas, difíceis, que não conseguimos lidar. É uma situação agitada, é uma situação em que há barulho, e começamos a nos afundar na tristeza, afundar na agonia, e gritamos de medo. E só temos uma pessoa para recorrermos: o nosso Senhor. Ele, como Pedro recorreu a ele: "Senhor, salva-me, eu estou afundando." E o Senhor lá foi salvar e disse: "Homem de pouca fé, porque tendes medo?" Devemos ter coragem, minha gente. Sabemos e vivenciamos que o mundo é um local de barulho. E é necessário recolhermos para escutar a voz de Deus. Quantas das vezes a gente tenta ficar perto do Senhor, mas o mundo está tão barulhento que a gente não consegue escutar a voz do Senhor. Assim como os discípulos ficaram inquietos nessa situação em que Pedro estava afundando e que o mar estava agitado, também a nossa vida. Quando estamos em situações de barulho, de agonia, ficamos agitados. Não temos quem nos salvar, nos recorrer. Mas o Senhor vem e disse: "Coragem, coragem, entregue a mim todas as preocupações, todas as suas dificuldades. E recorram a mim, que o que eu trago para vocês não é barulho. É o silêncio da alma, é o que acalma, é o que traz a paz, é o que traz alegria após o choro." Amém? Mas não devemos esquecer que, estando em Jesus, não vamos estar totalmente completos, digamos assim, de não receber nenhuma aprovação, nenhuma tempestade. Cuidado, estando com Jesus, aí sim receberemos tempestade, porque o inimigo não quer que a gente esteja em Jesus. Mas depois iremos receber a alegria e esta paz que vem dele. Amém? Entreguemos a ele todas as nossas preocupações e possamos nos silenciar. Sair um pouco deste ambiente de barulho. Parar um pouco, silenciar e buscar a presença de Deus.
Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditação um pouco longa, mas o Evangelho belíssimo. Que o Senhor continue nos abençoando, minha gente, nos fortaleça para buscar a Ele. Amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser.